dar início, então, ao quinto painel. O quinto painel é um bate-papo com as autoridades, no qual a gente vai conversar sobre propostas de regulação de mercados digitais e dados no Brasil. Então, eu já vou convidar o René Medrado. O René é presidente do IBRAC. Também convidar a Silvia Fagá. Silvia é vice-presidente. Ambos farão a moderação conjunta desse painel. Convidar também o conselheiro do CAD, Diogo Thomson. O José Borges da Silva Neto, superintendente de competição da Anatel. E, por fim, Ravi Madruga, coordenador-geral de promoção de concorrência do Ministério da Fazenda. Então, muito obrigado a todos. Eu já vou passar a palavra para o René e para a Silvia. Bom, boa tarde. É um grande prazer estarmos aqui nesse painel de fechamento do primeiro seminário de mercados digitais e dados. Para a gente é uma satisfação ver o desenvolvimento de mais essa área do direito, da regulação. Então, vamos a isso. Nós temos aqui um painel muito bem composto, já agradecendo aqui a presença de vocês três, e temos aqui algumas perguntas que eu acredito que são aquelas perguntas que não querem calar, né? São as perguntas que todos querem ouvir. Elas têm, obviamente, uma inter-relação com aquilo que foi falado nos últimos dois painéis, né? Então, eu acho que a gente acaba tendo, nessa sessão da tarde, realmente uma visão bastante compreensiva, bastante ampla do tema, a respeito de uma regulação ex ante das plataformas digitais. Então, com isso, eu vou começar fazendo uma pergunta, tanto para o Diogo quanto para o José, para que nos tragam aí a sua visão. Tá? A Silvia e eu vamos fazer aqui a moderação, com diferentes perguntas, sendo que os palestrantes vão se revezar nas respostas. Bom, para se avançar na discussão sobre a necessidade de regulação ex ante das plataformas digitais, obviamente, importante ter muito claro quais as preocupações que a possível regulação poderia resolver. Isso foi abordado muito aí no último painel, né? E as distintas preocupações, obviamente, podem ser de diferentes naturezas. Pergunto, na avaliação de cada um dos senhores, quais são as principais preocupações relacionadas à digitalização da economia e à expansão da atuação das plataformas digitais, e também já adicionando se essas preocupações têm ou não preocupação ou natureza concorrencial. Eu começo, José Borges? Ele que é o convidado aqui. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente em mais um evento do IBRAC. Agradeço muito ao Ricardo, que é o coordenador aí dos mercados digitais, também ao René e à Silvia, que aqui são os nossos moderadores. Assim, quando a gente discute esse tema, e aqui eu vou me dar o direito, eu vou falar como autoridade, então eu vou ficar um pouco em cima do muro, né? Já que se eu tivesse feito o disclaimer, falando em primeira pessoa, aí eu falava a minha opinião, mas como eu estou como autoridade, e outro disclaimer que eu preciso fazer é que eu compartilho painéis com o José Borges muito antes desse tema existir, tá? A gente falava de outras coisas, 3G, torre, poste, né? Então, assim, vocês não vão conseguir causar nenhuma rivalidade aqui entre nós, porque a gente já compartilha isso há bastante tempo. Então, são os dois disclaimers. Mas, assim, eu acho que quando a gente pensa a pergunta fala em digitalização da economia, né, que é bastante mais amplo do que o que a gente discutiu ao longo da tarde, que trata ali de uma regulação econômica, concorrencial, ex ante ali das plataformas ou da economia digital. Eu gosto sempre, principalmente pensando do ponto de vista de governo e de política pública, de pensar que o que é necessário, na verdade, quando a gente pensa na digitalização da economia, é entender que a gente está vivendo uma transformação digital que ela não é só da economia, é uma transformação digital da vida, né? Então, da própria sociedade. A sociedade hoje ela não é dividida, mas a gente pode, de alguma forma, sociologicamente, classificar um aspecto virtual da sociedade e um aspecto físico, que são interdependentes, que se entrelaçam
e que influenciam um no outro, né? E que são bastante diferentes também entre si, né? Então, essa sociedade virtual, né, esse ambiente virtual, ele vai além das fronteiras nacionais, né? Ele não necessariamente é mediado por entidades estatais, então ele traz uma complexidade muito maior. Então, pensando nisso, em termos de política pública, eu sempre gosto de defender que o que a gente precisa é de uma agenda digital. E se a gente olhar para... A gente costuma olhar para o resultado final no nosso campo, que é o DMA, né? Mas se a gente olhar como se chegou ao DMA, ele parte de um entendimento de que existe uma necessidade da construção de uma agenda de políticas públicas digitais para uma Europa digital. E ele é só um componente dessa política pública, ao lado de regulação de serviços, de regulação enfim, de conteúdo, de governança de dados, do GDPR, lá originalmente. Então, ele é uma parte disso. E eu acho que a gente tem que ter isso bem claro, porque quando a gente fala em regular economicamente, ex ante ou ex post, as plataformas digitais, a gente está falando de um componente dentro de um espectro muito maior de regulação. Especificamente no nosso campo, acho que a gente consegue identificar nessas plataformas digitais que, enfim, são agentes privados que controlam ecossistemas, né, como se tem falado, são agentes privados dotados de muito poder, e de poder econômico, sobretudo, né? Então, é um poder econômico que, inclusive, influencia outras relações de poder, né? E talvez por isso que se necessite que os Estados tenham agendas digitais para lidar com esse tipo de poder, que é um poder fora do Estado. E aí, pensando no poder econômico, a gente vai ver ali, na forma como eles atuam mercadologicamente, tem uma série de questões, sobretudo, já foi colocado hoje aqui, questões de acesso, de interoperabilidade, de potencial autopreferência, porque atuam em diversos elos de cadeia, em diversos modelos de negócio diferentes. Tudo isso pode ter impacto concorrencial e justificaria, ou justifica, uma necessidade, talvez, específica de regulação para esse tipo de agente privado e para esse tipo de economia. A ideia de ex ante assimétrico, a gente pode aprofundar mais um pouco, mas ela surge justamente porque a gente está lidando com um tipo de agente privado que talvez seja um pouco diferente daquilo que a regulação tradicional e de que o enforcement de defesa da concorrência tradicional está acostumado a lidar. E aí os modelos variam, como também já foi falado aqui, mas parece sim que existe alguma necessidade de alguma modificação do modelo que a gente tem hoje, pelo menos para que a gente tenha claro, como o conselheiro Vitor colocou antes, que talvez a lei de defesa da concorrência precise abarcar outros objetivos, como a contestabilidade desses mercados, a possibilidade de manter viva a rivalidade nesses mercados, a própria liberdade de negociar e de contratar nesses mercados, talvez tenha que ser protegida de uma maneira um pouco diferente que somente a atuação das autoridades ex post. E, por outro lado, eu acho que vale a pena também, e é necessário, que a gente reflita, e isso, como eu disse, numa condição de agenda, né? Porque não se pode descartar todo o avanço também que foi realizado pela lei antitruste, né, e pelas autoridades de defesa da concorrência, e que podem, sim, ser adaptados e devem ser adaptados para esse novo tipo de economia. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Renê. Obrigado pela oportunidade. Silvia, Diogo, Ravi, obrigado por esse momento para a gente fazer algumas reflexões e trazer as nossas visões. E essas questões são sempre muito importantes. E quando a gente fala de digitalização, e aí eu vou até aproveitar a oportunidade que o Diogo colocou aqui, que eu vou também usar e abusar do direito, né, de agente público aqui, e vou trazer um pouco mais da nossa experiência nesse contexto. E a discussão de digitalização, pelo menos dentro da Anatel, né, a gente tem incorporado isso já tem há anos, para não falar há quase uma década, porque a Superintendência de Competição, ela, nesses últimos 12 anos da sua existência, a gente tem
acompanhado toda a dinâmica de mercado e a gente tem acompanhado esse processo de digitalização, né, da economia e da sociedade. E dentro desse processo é muito interessante como que foi o aprendizado, que no início se falava muito de uma divisão do mundo real e do mundo digital. Tanto que a gente falava assim, as OTTs, né, os serviços over the top, aí tem a rede, tem toda a dinâmica tradicional da atividade econômica, né, e como que isso funciona. Então, como se fosse alguma coisa nichado. E, ao longo desse filme, a gente vai acompanhando, não existe situações estanques. Todo mundo está nesse mundo digital. É um mundo só. Então, o surgimento desses grandes players, né, a transformação econômica, né, que tem acontecido nesses últimos anos, nos leva a essa situação. A gente tem que lidar com uma regulação de agentes que acumularam tamanho poder econômico, né? E aí, abusando do meu direito de agente público, né, principalmente como regulador, é muito interessante a gente associar duas coisas, né? A teoria, né, da política pública e também a divisão institucional entre os agentes, né? Porque, de forma complementar, a nossa experiência como regulador ela é muito exitosa na medida que houve uma grande política pública voltada para telecomunicações e ali foi se pensado, desde o início, a sua trajetória, e quando a gente olha para a exposição de motivos da Lei Geral de Telecomunicações, quem escreveu tudo aquilo já se pensava um momento que a gente ia chegar hoje. Tanto que a gente já está vivendo um momento em que, olha, o regime público estabelecido para as concessionárias vai acabar, isso vai ter que estabelecer um regime competitivo onde as empresas vão atuar mais livremente e o regulador vai ter que sair um pouquinho. E aí é interessante nessa trajetória toda as transformações que foram acontecendo, só que o êxito da política também dependia justamente do policymaker, dando as orientações, dizendo o que o regulador tem que fazer. Então, por isso que a gente sempre fala, né? Tem que ter uma bela de uma política pública, tem que ter um pano de fundo muito bem estruturado, o Estado brasileiro tem que decidir o que ele quer, orientar o regulador, e o regulador tem que ter uma missão bem específica. E, ao longo desse contexto, foi justamente essa divisão institucional e um belo de um papel definido por regulador que, de certa maneira, nos ajudou a construir toda a dinâmica do mercado de telecomunicações. E, nesse contexto, gosto muito de uma analogia que o conselheiro Vitor sempre faz, e eu gosto muito da divisão, né, do papel do antitrust, né, e do regulador, que são atividades complementares. Mas o regulador ele tem aquele trabalho de estar no dia a dia, acompanhando esse filme e desenvolvendo o mercado, estimulando o crescimento do mercado. Quando a gente olha telecomunicações, e a gente fala isso com muita satisfação, sempre foi um princípio, desde o início, a construção de toda uma dinâmica competitiva, o estímulo à competição e a entrada de novas empresas. Tanto que a gente também sempre fala com muito orgulho do nosso Plano Geral de Metas de Competição, que é um exemplo de regulação ex ante, onde a gente tem uma atuação mais responsiva, onde a gente tem que analisar as estruturas do mercado, de tempos em tempos, acompanhar essa dinâmica e, como se diz, além de prescrever remédios, identificar agentes que vão sofrer esses remédios, a gente também tem a obrigação de fazer isso de forma proporcional, dentro do toolbox estabelecido, e rever esses remédios de tempos em tempos. Hoje, a gente fala em 20 mil empresas de telecomunicações, né? Estava até brincando mais cedo com o conselheiro Vitor, né? É um verdadeiro plano de empreendedorismo nacional, onde a gente conseguiu trazer para dentro de telecomunicações, sempre foi encarado como uma estrutura de mercado muito fechada, né? Com poucos agentes, quase um monopólio natural. Hoje a gente fala, pelo menos no mercado de banda larga fixa, de 20 mil agentes. Seria de mais? Seria de menos? Agora o mercado vai estabelecer essa dinâmica. Também estava brincando, logo já vai bater no CAD, né? As nossas empresas emergentes, que estão crescendo, que estão atuando na consolidação do setor. Mas tudo isso só aconteceu depois de todo um plano que foi estabelecido, que foi o Plano Geral de Metas de Competição, que é um modelo de regulação ex ante, né? Ele
tem as suas características de ser mais flexível do que a regulação ordinária, nos permite rever de tempos em tempos essas medidas, e agora, na sua terceira revisão, a gente já está tomando a decisão de retirar uma série de medidas e de retirar, inclusive, uma série de designações de PMS. Então, mercados tradicionais de transporte, por exemplo, que sempre foi um grande gargalo, principalmente num país continental como o Brasil, agora, nesse momento, a gente vai tomar a decisão de retirar tanto os remédios quanto as designações, porque o problema deixou de existir. Existem condições dos agentes desse novo ecossistema estabelecido, né, de se resolver. Mas agora a gente está com outras preocupações, como o mercado móvel. E como é que vai ficar essa dinâmica vindo justamente daquelas antigas over-the-tops que estão ocupando espaço, que estão competindo com os nossos agentes. Inclusive, nessa revisão do PGMC, a gente materializou de maneira mais acurada como que os agentes da camada digital têm contestado o serviço de telecomunicações e nos permite, inclusive, ampliar o mercado relevante em questão e chegar à seguinte conclusão: dentro da nossa alçada, é possível, então, retirar remédios também, porque há uma contestabilidade muito grande no antigo mercado de TV por assinatura, que hoje a gente está chamando de mercado de atenção, de tão amplo que ele ficou. E aí, dado essa situação, inclusive com a contestabilidade dessas plataformas de streaming, né, nos permite rever, no âmbito regulatório da nossa competência, né, essas medidas, porque a gente verificou que existe um certo grau de competição, não falo de nivelamento do piso competitivo, porque aquelas reguladas no setor de telecomunicações, mesmo que a gente retire todas as obrigações, aí entra num outro ponto mais abrangente de uma política mais ampla que envolve assimetrias tributárias. Então, quem está dentro do jogo, mas é uma autorizada de telecomunicações, paga uma carga tributária altíssima. Quem é nativo da internet, além de não sofrer regulamentação nenhuma, paga menos imposto. E aí entra em outras discussões como a equidade tributária. Então, é mais ou menos esse filme que a gente tem visto, né? Então, a gente sabe que isso ainda vai desenrolar muito. E, inicialmente, o que eu tenho para dizer é isso: contribuir e começar o debate. Obrigado. Tá. Muito obrigada. Queria reforçar aqui o agradecimento do Ricardo e do Renê pela presença de vocês aqui nessa conversa. E, continuando, então, aqui o debate, o Diogo referenciou aqui a experiência europeia, você referenciou um pouco a experiência mais focada em telecomunicações como referência para esse debate. Pensando aqui nas várias jurisdições, a gente sabe que copiar e colar não vai funcionar, mas tendo em mente que várias outras jurisdições podem ser uma referência importante, como o próprio Diogo colocou há pouco, enquanto agenda política ou agenda positiva e desenvolvimento de política, né, interna. Então, eu queria, da avaliação dos três senhores aqui, o que vocês entendem da experiência internacional? Qual jurisdição parece estar trazendo referências mais interessantes para o debate? Dessas referências, o que parece que vale mais a pena a gente adotar ou não adotar? E quais peculiaridades aqui da nossa realidade brasileira a gente tem que prestar atenção, levar em consideração nessa adaptação para a nossa realidade atual? Então, tentar levar esses elementos em conta para como a gente então olha para o mundo, o que está acontecendo no mundo, e tentar adaptar aqui para a nossa realidade. Bom, acho que a gente podia começar com o Ravi, que ainda não começou a falar. Alô, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, Silvia, Renê, Ricardo. É um prazer estar aqui representando o Ministério da Fazenda nesse debate e dizer que, depois dos primeiros 2 painéis da tarde, né, não sei nem o que eu vou falar aqui, porque já foi praticamente discutido tudo no painel que estava o Ragazzo, depois no painel que estava o Alexandre. Mas, enfim, vou tentar resumir um pouco do que aconteceu nos 2 primeiros painéis, que concluir com o que eu vou falar aqui agora, né? Então, a gente fez no Ministério da Fazenda, enquanto estava ocorrendo a tomada de subsídios, a gente fez um benchmarking com cerca de 10 jurisdições para ver o que estava acontecendo nesses países. Ao lado disso, a consultoria contratada junto ao Banco Mundial também estava indo atrás do que está acontecendo ao redor do mundo, nessas legislações. Então, de forma resumida, o que a gente está vendo? Que é tudo muito recente,
praticamente, foi muito citado hoje, Reino Unido e Alemanha, além do DMA. Legislações aprovadas neste ano. Então, a gente ainda não sabe, o DMA um pouquinho a gente está vendo o que está acontecendo, mas nas demais jurisdições, a gente ainda vai ver o que vai acontecer. Então, o que a gente tem feito, considerando esse cenário? A gente tem visto como que eles aplicaram, por que eles resolveram mudar as legislações ou criar novas legislações e comparar com o nosso sistema jurídico, com a nossa lei, o que a gente tem hoje, né? A Lei Geral de Telecomunicações, a Lei do CAD, a LGPD de proteção de dados, tudo que envolve esse ecossistema de proteção de dados, as normas infralegais. Então, a gente está fazendo esse trabalho comparativo, e, no relatório que está sendo produzido, a gente vai tentar endereçar esses problemas. Então, dizer qual é o modelo ideal para o Brasil é aquela coisa, né, que a gente cai naquele mesmo lugar, né? Importou dos europeus, importou dos americanos, importou da Ásia. A gente está vendo o que tem de melhor em cada uma delas e o que é possível aplicar no Brasil. O que o Brasil diferencia, que eu acho, Silvia? Dentro da América Latina, é o país que tem o maior número de fintechs, o maior número de unicórnios, é um país que tem, dentro dessa área, é um país que inova. O Brasil tem muito empreendedorismo e existe uma diretriz do governo atual de fomentar esse mercado. Então, a gente estava 2 dias atrás no evento da ALAI e estava lá o diretor do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, falando que tem uma diretriz clara do governo de investir nesse mercado. Então, a gente tem que trabalhar nisso. A regulação não pode atrapalhar o fomento, né? A regulação tem que ser de uma forma que incentive o desenvolvimento desse mercado. Então, é um trabalho complexo, porque isso, as legislações são novas, a maioria desses 10 países, a maioria ainda está estudando, pesquisando se cria nova legislação ou altera a legislação antitruste ou outro tipo de legislação. Então, em resumo, a gente não tem como apontar o que é o melhor para o Brasil. A gente vai tentar ver... eu acho que o ponto importante, assim, para concluir a minha fala, o que está sendo feito nunca foi feito antes. Assim como sem precedentes que a gente está vendo, a transformação digital está transformando as relações econômicas, o que a gente está vendo é que os governos, os estados, estão criando formas de regular que não existiam, tentando sair do tradicional, daquela... impõe a regulação é igual para todos, indo para uma regulação mais flexível, mais customizada, que, se você olhar na nossa cultura jurídica brasileira e do direito administrativo, é difícil, né, você enquadrar isso no nosso sistema, mas, diante desse novo mundo, acho que é preciso fazer, né? O CAD foi precursor nos acordos de leniência, né, foi o primeiro órgão do governo brasileiro a implementar os acordos. Houve muita crítica, né, Diogo, naquela... Não, mas acordo, como é isso? Não, o Estado é feito para punir, né, aquela coisa, né? Está a lei, pune e pronto. Houve muita crítica. Então, acho que a gente está passando por esse momento, novamente, de uma forma muito maior. E é isso, é criar um novo Estado, uma nova forma de regular, e envolve outro ponto que depois talvez a gente passe o debate, que é a questão da mão de obra qualificada das agências, que é outra questão que o Estado também tem que rever, os tipos de servidores, né, o que o Estado quer, como as pessoas que vão atuar nesse novo tipo de regulação. Bom, vou pegar aqui o gancho. Quando a gente pensa na experiência internacional, eu acho que, e aí pensando um pouco no trabalho que nós mesmos fizemos no CAD e que resultou em muito da nossa contribuição na tomada de subsídios da Fazenda, mas também, para além daquilo que foi apresentado, obviamente, a gente tem toda uma massa crítica que foi discutida antes, né? E tem 2 documentos que eu acho que, do ponto de vista concorrencial, eles são fundamentais para a gente começar a entender onde a gente vai pisar. Um deles é um documento de 2019 do Stigler Center
e o outro é um documento da própria OCDE, e aí o CAD, como membro do Comitê de Concorrência, participa ativamente da discussão, que trata sobre a questão da regulação da economia digital. E é óbvio que assim, o DMA ele talvez seja, não só pelo efeito Bruxelas, né, mas ele talvez seja, até pela ousadia, talvez ele seja a maior peça legislativa já feita no mundo mesmo, porque ele é uma peça extremamente incisiva, né, uma regulação extremamente incisiva, como o Ragazzo gosta de colocar, dura, né, ela é flat, e ela envolve todos os países do mercado comum europeu. Então, ela é aplicável a um número de pessoas relativamente grande, né? E o DMA, obviamente, ele tem que ser olhado como exemplo, um exemplo bom e exemplo ruim. Então, ele, como o Ragazzo disse, até ele não é melhores práticas, mas aquilo que foi feito lá, que tem um motivo para ter sido feito daquela forma, deve sim inspirar os debates de alguma maneira. Para além disso, acho que vale a pena para um país como o Brasil, e aqui eu vou pegar o gancho do Ravi, eu acho que a gente tem que sim que olhar as nossas especificidades, e que dentro da América Latina a gente é o maior fomentador de fintechs, mas também de inovadores disruptivos. A América Latina como um todo possui algumas características que a gente não vê em outras regiões do mundo de inovadores. Acho que a gente também pode olhar para regulações que estão sendo feitas em regiões parecidas com a nossa. Então, assim, a ideia de conversar um pouco com o que a Índia tem feito, o que a África do Sul tem pensado, acho que é importante para essa reflexão sobre que experiência internacional seguir. Acho que não tem um modelo, nem uma receita pronta, tá? Olhando assim para o que poderia ser mais imediato e talvez menos invasivo, uma adaptação da Lei de Defesa da Concorrência, como foi feito na Alemanha, ou até mesmo do Reino Unido, de uma maneira um pouco mais, né, digamos assim, partindo primeiro da criação de uma unidade de mercados digitais, para depois chegar numa legislação, poderiam ser caminhos que inspiram, né? Por outro lado, por exemplo, a Coreia, recentemente, que tinha tido uma ideia de copiar o DMA, copiar mesmo, fazer uma regulação do mesmo estilo, ela acabou por desistir e propôs uma mudança na Lei de Defesa da Concorrência coreana. Saiu essa semana. E aí o que ela faz ali é uma coisa bem interessante e que não é relativamente difícil de fazer, talvez até com alguma norma infralegal ou mudança de interpretação já seria possível de implementar, que é criar algumas presunções, né, de ilicitude, alterar um pouco essa questão que eu falei dos objetivos da lei, e criar algumas condutas que seriam prima facie anticompetitivas, então permitiria que a autoridade acessava. Acho que vale lembrar que essa discussão, né, da regulação, na Europa, ela foi muito influenciada por uma certa ideia de que essas big techs estavam agindo sem uma resposta tempestiva das autoridades antitruste. Eu acho que isso já mudou um pouco. Esse cenário inicial ele já mudou um pouco, né? E por isso que se partiu para a regulação. Eu tive lá com o Ragazzo, a Silvia estava também, a gente teve a oportunidade de conversar um pouco lá com a unidade lá da União Europeia que cuida do DMA, que aplica o DMA. E eles deixaram claro assim para a gente, pelo menos para mim ficou bastante claro, que a ideia ali é você não ter discussões econômicas, é tratar aquilo como a ideia, eu não quero defesa econômica aqui. Se você é desse tamanho e você faz isso, você está obrigado a fazer aquilo. O que me parece, eu não vou dizer ingênuo, porque obviamente isso não foi ingênuo, isso teve propósito, mas me parece que talvez não seja realmente o modelo mais aplicável à maior parte dos outros lugares, que não a própria Europa, que a gente tem sempre que lembrar. Nada mais é do que um mercado comum, e que regras comuns são importantes para a própria economia ali, né? Então, ela tem uma característica própria. Então, acho que a gente tem que ver esse cenário e, talvez, pensar naquilo que é possível também, não só naquilo que é o ideal, mas aquilo que é possível e sem deixar de olhar para as nossas características locais. Sim. Perfeito. Antes de passar a palavra, só um comentário. De fato, como economista, ouvi que, para a aplicação da regulamentação, nenhuma evidência econômica seria considerada válida para se discutir efeitos, e nada disso seria considerado um pouco duro, para usar a expressão aqui do Ragazzo. Realmente, acho que merece...
é uma inspiração, mas merece essa reflexão, porque talvez, em alguns casos, uma coisa é presumir ou inverter o ônus da prova, outra coisa é dizer que não existe evidência econômica que possa justificar determinada estratégia, né? Isso fica um pouco, talvez, muito rigoroso e difícil, um pouco flexível para o mercado que é tão dinâmico, né? Mas, desculpe, passando já a palavra para você. Quando a gente olha as regulações externas, né, e eu, como regulador, posso falar que, do ponto de vista de telecomunicações, a gente sempre teve uma afinidade muito grande com o modelo europeu, né? Eu sei que essa discussão de plataformas digitais é uma outra discussão, é um outro paradigma. E o que acontece é que eu também gosto de olhar essa discussão justamente pelo objetivo dos Estados que eles estão implementando, né? Vejo a discussão que está tendo na União Europeia essa semana, justamente com a apresentação do relatório que foi encomendado ao ex-primeiro-ministro italiano Mario Draghi, onde está fazendo uma bela de uma análise, para mim, uma bela de uma proposição de uma política industrial focada em serviços, justamente tentando posicionar a União Europeia, né, no centro dessa discussão de uma soberania digital, a construção da sua infraestrutura digital, e no bojo disso entra justamente uma discussão, né, de como vai regular esse meio ambiente, porque eles olham assim, nossa, a gente consegue gerar algumas startups, a gente consegue gerar alguns unicórnios, mas eles vão para fora. O que está acontecendo, né? É só uma questão de regulação ex ante do setor de telecomunicações não funcionou, vamos para o ex post, ou a gente precisa criar escala, a gente precisa de estruturas com escalas maiores para ir para fora. E eles trazem uma visão holística bastante interessante, inclusive trazendo do ponto de vista questões de financiamento também. Então, toda uma reconfiguração de como eles vão se posicionar. Então, se torna algo muito maior de soberania digital, uma visão de futuro que a União Europeia está estabelecendo, e eu acho que a regulação vai a reboque disso. Da mesma maneira, eu tento fazer um paralelo. O que o Brasil quer, né? O Brasil está investindo em várias frentes, eu acho que precisa de uma política pública transversal, integrada, que lidere e demonstre qual que é a visão de futuro que o Estado brasileiro quer. Porque dentro dessa discussão, a gente consegue adequar as nossas especificidades. País continental como o nosso, com a população do nosso tamanho, qual que é a nossa pretensão dentro desse contexto internacional? A gente tem condições de criar justamente, né, empresas que podem crescer e se posicionar. Mas se o mercado estiver fechado, o que vai adiantar? Se a gente olhar para tudo isso e falar assim, beleza, o mercado tombou, vamos aproveitar que já tem essas empresas, para que eu vou criar opções, possibilidades para desenvolvimento de empresas brasileiras, se eu já estou satisfeito com essas grandes que estão aí. Então, o Estado brasileiro tem que se posicionar e dizer, eu quero criar um ambiente propício ao desenvolvimento de empresas nacionais, tem que ter uma regulação para isso e vai se adequando toda essa situação. E a discussão de flexibilizar, de engessar, as discussões que nós temos, pelo menos dentro de telecomunicações, hoje passa por uma discussão dentro da União Internacional de Telecomunicações, já se fala em regulação 4.0, não é só indústria 4.0, né? De regulação 4.0, de uma pegada mais responsiva e também de corregulação com os agentes. Então, a gente acaba evoluindo um pouco esse conceito de regulação para sair dessa dicotomia, né? Flexível, engessamento, e começa a trabalhar com um modelo mais flexível justamente para lidar com contextos mais dinâmicos e inovativos, né? O professor Nicolau estava falando, né, em algum momento sobre a questão schumpeteriana, então é muito interessante isso, né? Schumpeter falava de grandes empresas com capacidade de inovar, de desenvolver pesquisa e desenvolvimento, e testar isso no mercado, e que isso era muito salutar, que essa dinâmica competitiva era muito mais forte. Só que aí Schumpeter nunca teve que lidar com uma situação que os mercados eram tombados, controlados, né? Como que a gente vai lidar com essa situação? Então, esse é o desafio do Estado brasileiro. Se posicionar, ter uma visão de Estado, como que a gente vai construir esse caminho e como que se encaixaria a regulação. E aí eu acho que a gente teria como fazer esse debate, porque a União Europeia, eu sei que está tendo uma visão, uma construção, os Estados Unidos está muito bem posicionado, China nem se fala, né? China é um outro caso, mas também tem bem claro aonde eles querem chegar. E eu acho que o Estado brasileiro tem esse desafio. E aí, depois disso, a gente tem que entrar no desenho e no refinamento de todos os instrumentos. Perfeito. Obrigada, mas eu vou insistir um pouquinho mais nessa discussão das referências e
que podemos fazer aqui para o Brasil, mirando um pouco mais no aspecto ex-ante da regulação, que envolve, então, designar quem seria o alvo dessa regulação, que passa, né, por qual que é o objetivo da regulação, como a gente vai se espelhar no que está acontecendo lá fora. Então, quais são os critérios ou qual o processo para se indicar, designar, na expressão que está sendo usada lá fora também, quem vão ser os alvos dessa regulamentação. E aí tem algumas jurisdições estão criando critérios bem objetivos, algumas estão criando processos para se designar com uma forma talvez mais flexível e ampla para isso. Isso também acaba conferindo mais poderes para o legislador ou para o regulador. Então, também tem um trade-off aí em termos de desenho institucional dessa regulamentação, como ela vai ser implementada. Então, na avaliação dos senhores, de novo, como vocês enxergam esse critério de designação das plataformas? A gente já tem alguma clareza sobre como isso deveria ser feito? Deveria ser mais no formato de critério ou um processo mais flexível? Como é que vocês enxergam? Talvez devolvendo já a palavra para você aqui. Novamente, vou usar do meu direito de agente público e da minha experiência que eu já tenho nessa discussão. Quando geralmente a gente olha para um mercado como esse, onde a gente tem que utilizar as ferramentas da regulação ex-ante, a gente olha toda aquela dinâmica de mercado e procura identificar quais que são as falhas e quais são os agentes muito bem posicionados que ditam a regra do jogo. Então, não existe, a priori, um critério, mas existem premissas, né? Dentro dessas premissas, inclusive, a gente costuma falar, tem os testes, tem o nosso triple test, tem isso e tem aquilo. Então, esse arranjo, a macroestrutura é estabelecida, a gente se debruça sobre a estrutura de mercado e vai analisando e vai vendo o que está acontecendo e a gente consegue, de certa maneira, aqui tem um problema, aqui tem determinada falha de mercado, esse agente aqui, seja um gatekeeper, o que a gente chama de agente com poder de mercado significativo, né? Outra designação que possa ser dada, esse cara aqui, ele tem a condição de estabelecer a regra do jogo. Agora, é necessário uma atuação? É necessário estabelecer um remédio? Mas, antes disso, a gente olha, esse agente, ele tem capacidade de manobrar isso, e, a depender da especificidade, os critérios são estabelecidos. Soa muito uma questão que é muita discricionalidade para o regulador, né? Mas isso tem que estar previsto. Tem que estar previsto justamente as suas linhas gerais de atuação, como que ele pode fazer, como que ele pode prescrever depois um remédio para esse agente. Só que isso pressupõe todo o quê? Um toolbox onde essa regra, essas premissas são estabelecidas. Porque se eu chego falando assim, não, vou atuar em cima de um agente que tem mais de 100 milhões de receita, tantos acessos, tantos usuários corporativos, de um ano para o outro isso muda, né? Aumenta ou diminui. Então, enfim, isso não é suficiente. O que eu tenho que fazer? A designação ela pode acontecer dentro de premissas estáveis, onde todo mundo conhece, e eu acho que isso dá previsibilidade para os agentes também. Agora, não necessariamente a prescrição do remédio ela tem que ser muito dura, já tem que chegar também, existe um cardápio estabelecido, e aí você vai fazendo a gradação e a dosometria, digamos assim, é especificada, a depender da gravidade, digamos assim, da situação de mercado. Então, a priori, eu não consigo dizer, mas eu acho que a gente tem que entender justamente isso, né? Esse framework, como que vai ser feito esse diagnóstico, como que vai ser o rito disso, você identificou, as premissas têm que estar claras, né? E depois, como que você faz essa designação. A designação, no final, também tem a ver com o seguinte, olha, o agente ele está muito bem posicionado, mas ele vai manter essa posição durante muito tempo, muito parecido com a ideia do monopolista hipotético, né? E, ao final, a regulamentação ordinária ou a legislação dá conta de resolver o problema ou impõe obrigações para ele? Se sim, eu não tenho que fazer nada. Então, existem possibilidades. É muito isso que a gente faz em telecomunicações. Agora, no setor de plataformas, nesse mundo digital, aí tem que justamente fazer uma atualização de um toolbox como esse. Isso é muito parecido com o que a gente faz e a Europa também fez no setor de telecomunicações. Diogo, o que você acha? Assim, olhando um pouco, assim, pensando nas características, né, do que a gente chama de mercados digitais, que para mim não é um mercado, enfim,
são uma série de ecossistemas, uma série de modelos de negócio. Mas talvez o que a gente consiga extrair de comum dessa discussão é a existência ali de um certo número de players que são chamados gatekeepers na Europa e que vão ser designados provavelmente no Reino Unido os mesmos, talvez com algum tipo de modelagem diferente, e, enfim. Me preocupa modelos que procuram ex ante estabelecer critérios objetivos meramente quantitativos baseados em faturamento. Eu acho que isso desrespeita um pouco até a própria dinâmica desses modelos, a atuação dessas plataformas, dessas empresas, e pode sim engessar, no fim do dia, engessar até a inovação. Então, esse tipo de designação, eu acho, não me parece ser o melhor caminho. Eu gosto de pensar num processo, que aí talvez seja um caminho para se seguir numa eventual regulação ex ante, que é um processo, a existência de um processo para a designação. E aí, ao contrário do que eu mencionei aqui do DMA, é justamente o contrário. Aí não é para evitar defesas econômicas, mas é justamente para que se possa, eventualmente, ter todos os elementos para, na hora de modelar um remédio, de desenhar um remédio, também conseguir fazer um remédio que seja mais de acordo com isso. Acho que o caminho seria muito mais, até pela nossa tradição jurídica, eu acho que seria muito mais efetivo se a gente desenhasse um processo que resultasse, ou uma investigação de mercado que resultasse numa designação. E aí, sim, para participar desse processo, ou para ser para esse processo ser iniciado, você faz uma série de regras ex ante que permitem ali, enfim, também designar, prever algum tipo, qual seriam os remédios e como você pode fazer esse tipo de modelagem. Acho que esse seria um caminho ideal, mas acho que a gente tem que discutir melhor isso. Para mim, e aí eu acho que como a gente não está tratando de um setor, não está tratando de falha de mercado propriamente dito, está falando em falhas de ecossistema, em geração de valor, também para entender quem são os alvos regulatórios, né, os potenciais alvos regulatórios, que essa análise da suficiência do enforcement atual, uma análise do eventual impacto regulatório, deva preceder essa discussão, né? Então, eu acho que antes da discussão legislativa, antes da gente começar a desenhar critério de quem vai ser, quem não vai ser, e também se a competência de quem vai ser o regulador é mais ou menos discricionária, a gente tem que pensar aonde a gente quer chegar. Acho que a Europa sabia onde queria chegar quando ela fez o DMA. Ela tinha 10 empresas na cabeça, eu tenho quase certeza disso. Ela atingiu até mais, porque surgiram novas, mas ela tinha essas 10 empresas na cabeça. A gente ainda não sabe exatamente o que a gente quer regular. A gente sabe que, de alguma maneira, quem a gente quer regular, né? A gente sabe que, de alguma maneira, é interessante que haja um processo ex ante. Por isso que eu mencionei o exemplo aqui da Coreia do Sul. Eu acho que ex ante é fácil, por exemplo, relativamente fácil, de pensar em potenciais problemas e condutas concorrenciais que a gente possa prever, mais do que prever critérios para quem vai ser o designado. Aí eu preferiria um caminho de investigação de mercado ou regras mais simplificadas sobre acesso, interoperabilidade, sobre transparência, etc., e governança. Perfeito. Bom, Ravi. Alô. Foi bom ouvir os possíveis reguladores ou prováveis reguladores antes de eu falar aqui para e justamente porque tem essa dificuldade. Então, esse processo de designação eu acho interessante. A gente tem analisado lá na Secretaria de Reformas Econômicas esse modelo de designação. O grande desafio são os critérios, né? Quais são os critérios para você designar a plataforma digital que vai ser alvo da regulação ex ante? Então, o que a gente está vendo é isso. A aferição de poder de mercado é quantitativo, é qualitativo. Se você coloca um critério quantitativo, ele engessa, né? Principalmente se tiver na legislação, né? Mudar leis é difícil. Então, isso pode ficar numa norma infralegal, discricionariedade do órgão regulador.
Então, tudo isso a gente tem enfrentado na análise que a gente tem feito para desenvolver lá o relatório sobre a tomada de subsídios. Mas, de forma geral, eu acho o modelo interessante, designação. Eu acho que dá uma segurança jurídica para o administrado, para as empresas, por quê? É uma sinalização do que ele pode fazer ou do que ele não pode fazer. É melhor do que ele passar por um processo administrativo, né, que às vezes pode ser demorar muito tempo, moroso, e chegar a um resultado não útil, tanto para ele como para a sociedade. Então, o processo de designação não é uma punição antecipada, eu vejo como uma negociação entre o órgão regulador e aquela empresa que foi designada sobre algumas ações que aquela empresa pode fazer ou que ela não pode fazer. Então, eu acho muito interessante. O problema, o maior desafio que eu vejo, tanto para a gente que está lá na Secretaria de Reformas Econômicas analisando, como para os possíveis futuros reguladores, é estabelecer critérios justos e claros e não estanques de designação. Porque, como esse mercado é muito dinâmico, aquela empresa que foi alvo de designação pode ser que daqui 2, 3, 5 anos, enfim, ela não tem tanto poder de mercado, o mercado mudou, apareceu outra empresa. Então, é difícil. Eu considero realmente um desafio o estabelecimento dos critérios do processo de designação. Ravi, já que você está com a palavra, eu vou, então, fazer essa pergunta para você. A Secretaria de Reformas Econômicas tem fez um trabalho muito interessante de ouvir a sociedade civil. A gente teve o evento ali no Ministério da Fazenda, o IBRACO ficou muito honrado de participar disso, isso levou também a tomada de subsídios, obviamente. Então, a gente queria entender um pouco como é que está esse processo, quais são, onde estamos, já ouvimos aqui o Alexandre falar um pouco sobre isso também, mas queríamos entender se temos conclusões preliminares que possam ser compartilhadas, quais são os próximos passos e se a gente deve esperar algum tipo de publicação de documento, ou nota técnica, ou projeto de lei, qual vai ser o produto desse trabalho, o que vocês podem dividir conosco. Então, não querendo decepcioná-los, eu não posso... Eu temia isso. Quando eu recebi a pergunta, né, eu falei, infelizmente vou decepcioná-los, né? Eu não posso aqui afirmar quando vai sair o relatório. Já posso adiantar que vai ser um relatório. É um relatório, não apenas descritivo, obviamente, né, um relatório analisando tudo que foi enviado na tomada de subsídios, e o que eu tenho falado, a gente não ficou só na tomada de subsídios, né? A gente contratou o Banco Mundial, a consultoria, inclusive, eu até aproveitar aqui que o Ragazzo está aqui e perguntar por que ele não se candidatou como consultor, né? Depois da aula que ele deu aqui, poderia ter se candidatado como consultor para a Secretaria de Reformas Econômicas. E aí, a gente está com a consultoria do Banco Mundial, até o Guilherme Falco está aqui, prestigiando o evento aqui, que está fazendo estudos econômicos, elaborando pareceres econômicos a respeito desse mercado. Estamos com uma equipe trabalhando dentro da Secretaria de Reformas Econômicas com isso, e o benchmarking que nós fizemos. Então, a gente está pegando tudo isso, analisando as legislações que temos sobre o tema, né, como eu já falei aqui, né, a de defesa da concorrência, a LGPD, a Geral de Telecomunicações e as normas infralegais. Então, qual é o objetivo do relatório? Verificar se, no estado atual da arte, a nossa legislação é suficiente para endereçar os possíveis problemas que serão identificados nesse relatório, né, que a própria sociedade, a partir da tomada de subsídios, apresentou possíveis problemas existentes, se não precisamos fazer nada em termos de legislação, alterar, ou se precisamos alterar a legislação, o que alterar, né? Ou criar nova legislação. Então, tudo isso está no cardápio lá da SRE. A gente pretende soltar esse relatório brevemente, está realmente em fase de finalização, e, possivelmente,
serão apresentadas sugestões de reforma legislativa, se por acaso, ou sugestões, como já bem debatido nos outros painéis anteriormente, normas infralegais, resoluções do CAD, resoluções da Anatel, enfim, que possam endereçar esse problema. Não necessariamente você precisa mudar a lei, mas talvez alterações infralegais, uma reorganização do órgão, talvez seja suficiente para endereçar esse problema. Mas, enfim, vamos aguardar o relatório. Ótimo. Ricardo, a gente já fica aí já olhando quando sai, porque já faz um próximo evento. Não, muito bem. Eu acho que agora a gente está aqui já com 10 minutos para terminar o nosso evento, o nosso painel. Então, queria abrir para perguntas. Por favor, Nicolo. Tem mais perguntas? A gente já pode colher já eventualmente outras, senão a gente começa por aqui. Parabéns pelo painel, super interessante, as falas casaram bem. Um tema que voltou algumas vezes é esse de política industrial, né? E vocês falaram no evento do outro dia, tinha o MDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, eles estão trabalhando sobre economia de dados e política industrial. Então, acho que seria relevante entender se, em paralelo com uma política industrial para a economia de dados, também temos que ter uma política industrial para a economia digital. E essa regulação seria o instrumento apropriado para avançar esse tipo de política, que a questão de objetivos já foi mencionada, é muito importante, né? E na Constituição brasileira tem a possibilidade de olhar para critérios de soberania nacional, a proteção das pequenas e médias empresas brasileiras. Então, isso é um pouquinho diferente daquilo que a gente analisa no direito concorrencial tradicional. Então, gostaria de ter alguma luz sobre a possibilidade desses objetivos, dessa abordagem, entrar nessa regulação. Bom, primeiro eu só queria dizer que eu também estou esperando o relatório do Ministério da Fazenda. Eu espero que o CAD receba também o relatório, né? Você falou em PL, eu falei, não, imagina, já vai direto um PL lá e a gente só descobre depois. Mas, enfim, a gente também tem conversado com o MD, que, de fato, eles têm uma gestão, ali é quase que uma gestação ainda de uma política de economia de dados que envolve também questões que não são só de dados, né? Eu acho que eles chamam de economia de dados meio que de maneira principiológica, mas também avança nessa questão de fomentar a economia digital brasileira, efetivamente, então, o crescimento de startups, etc. E eu acho que, aí sim, o direito concorrencial, não só tradicional, né, a defesa da concorrência não só no seu papel tradicional, mas nessa, digamos assim, essa reconciliação de uma relação histórica entre concorrência e inovação, que a economia digital acaba nos obrigando, acho que tem um papel importante, sim, a ser desempenhado pelos órgãos de defesa da concorrência, independentemente de regulação, que é de trazer esses objetivos constitucionais que estão no mesmo inciso, no mesmo artigo da Constituição, que são dos princípios da ordem econômica, e, de fato, proteger, como eu disse, e isso tem sido feito em alguns dos poucos casos que temos de economia digital, geralmente eles estão ali protegendo o inovador disruptivo, né? O CAD está do lado da inovação, e não contra uma Big Tech ou contra algo assim. E acho que isso é bastante importante, também criar segurança jurídica do ponto de vista concorrencial para que esses agentes econômicos que saiam de uma política pública, de uma política industrial de fomento, tenham condições de entrar no mercado, muitas vezes dominado por empresas tradicionais que também estão se digitalizando, e acho que o caso das fintechs talvez seja o exemplo mais óbvio, desses inovadores poderem concorrer e, de fato, criar valor e serem empresas nacionais fortes também. Então, acho que existe, sim, uma correlação e também nessa conversa que a gente tem tido com o MD, inclusive, eu até brinquei com o Marcos Toscano, que é o diretor,
porque a gente também está no governo já há um tempinho, né? De que, ainda bem que dessa vez eles chamaram a concorrência logo de cara para conversar com a política industrial, porque geralmente a gente só sabe disso quando já está no Congresso Nacional, e aí tem que correr atrás para que não tenha problema concorrencial, né? E, na verdade, aqui o que a gente está querendo criar é ambiente concorrencial. Essa parte também está sendo analisada no relatório, e eu acredito que a parte de fomento, né, nós temos aí o Ministério, o órgão setorial próprio para isso. E, de um lado, um dos objetivos da Lei de Defesa da Concorrência, muito falado aqui, foi a proteção do consumidor, mas, indiretamente, a partir do momento que você evita abuso de poder de mercado, você propicia a entrada, enfim, facilita. Indiretamente, você está fomentando, sinalizando para o mercado que pode investir, que, né, as regras concorrenciais são cumpridas no Brasil, etc. Nessa nova configuração que pode vir a ocorrer de uma regulação ex ante, talvez isso não seja necessário sinalizar, mas, de alguma forma, quando o órgão faz uma regulação ex ante, vamos pegar, por exemplo, o que o Reino Unido vai fazer agora, que determina obrigações específicas para uma empresa específica, né? Muito bem colocado nesse ponto. Você vai ver exatamente qual é o mercado que o órgão regulador está apontando, o que aquela empresa pode ou não fazer. Então, você está sinalizando que, naquele mercado específico, você está propiciando. Por que você está impondo aquela regulação? Uma das justificativas pode ser: eu quero fomentar a entrada de empresas, ou eu quero que empresas pequenas possam crescer, rivalizar com essa empresa maior. Então, de certa forma, você está fazendo uma política de fomento, né? Então, eu acredito que vai depender muito dessa configuração que pode ocorrer no futuro próximo. Mas, independente disso, eu acho que, como bem o Diogo falou, o MDIC também já foi conversar com a gente lá na SRE, e eu acho que esse é um passo importante, que esse movimento que eles estão fazendo de conversar com a gente. O MDIC tem lá a Secretaria de Competitividade, né, da Andréa Macera. Então, a concorrência e o fomento à indústria, ao comércio, ao serviço, enfim, eles estão conversando bastante, René, ultimamente. Então, eu acho que não seria necessário que o órgão regulador tivesse esse papel de fomento. Eu acho que a própria atividade dele incentiva o fomento, e, no mundo, os mercados digitais, que envolvem vários setores, várias matérias, é cada vez mais necessário que os órgãos conversem entre si. Então, o CAD, a Anatel, a NPD, né, você vai ter muita intersecção na questão de proteção de dados, né? As decisões vão passar por isso. Então, vai ser cada vez mais necessário que as agências conversem entre si antes de tomarem algumas decisões. Só uma palavrinha rápida. De certa maneira, se isso está dentro da legislação, é um objetivo que é perfeitamente cabível, né? A gente consegue internalizar isso no ferramental, porque, de fato, olhando somente para estimular a competição, é aquela história, a gente está tutelando um bem difuso, que é o processo competitivo, sem olhar a gente. E aí, à medida que isso é bem feito, novos agentes vão entrando. Agora, se a política tem um viés, uma conexão com a política industrial, e é um propósito, um objetivo fixo estabelecido pelo Estado, né, tem como fazer complementações que vão acontecendo, e, novamente, eu vou fazer uma analogia com o setor de telecomunicações. Além dos incentivos estabelecidos para o regulador atuar, há também incentivos, como se diz, né, ferramentas de fomento, como, por exemplo, o FUST, que ficou um bom tempo parado, quase todo o ciclo do regime público parado, mas agora foi desbloqueado, está sendo utilizado, e, recentemente, o Ministério das Comunicações até estabeleceu linhas de utilização do próprio FUST para data centers, né, para outros segmentos que, de certa maneira, vão ajudar no desenvolvimento de uma indústria que, de certa maneira, está crescendo muito a reboque dessa digitalização, mas foi um instrumento de fomento que agora serve para justamente fomentar uma outra camada do setor, que vai ser fundamental para
esses agentes digitais se desenvolverem. Então, é como você vai fazer as conexões, fazer os devidos incentivos e dar a possibilidade de atuar. Nós temos um assento dentro do FUST, nós fazemos uma série de proposições, e sempre quando a gente faz essas proposições, muito alinhado junto com a nossa política regulatória de incentivo, né? Então, a gente consegue fazer essa coordenação de objetivos dentro da nossa competência e do que foi estabelecido dentro do FUST. Então, a gente consegue fazer essa comunicação. Então, esse esquema institucional que passa desde a estrutura legal até o que foi delegado, tanto para as estruturas tradicionais de fomento quanto para o regulador, que precisam de muita coordenação, e nessa discussão, então, digital, ainda mais do que nunca, entre todos os agentes. Isso é consenso, ninguém sabe tudo, e aí essa estrutura, toda essa dinâmica é muito complexa, todo mundo vai ter que conversar. A exemplo que acontece, por exemplo, a estrutura bastante interessante da Inglaterra, que tem vários agentes com competências distintas se conversando, estabelecendo justamente trabalhos conjuntos, né? Mas, em grandes linhas, é isso. Ótimo. Perguntas? Mais? Ricardo? Não estou vendo, Silvia? Ok. Deixa eu aproveitar até, enfim, essa última fala, mas talvez colocando a pergunta de uma forma um pouco mais abrangente. A gente tem aí a regulação de inteligência artificial, a gente tem regulação de plataformas, para não mencionar nenhum projeto de lei específico, né? A regulação de plataformas, tem inclusive um novo projeto de lei, incluindo a NPD, por exemplo, também como observadora ou como reguladora. Tem, enfim, Data Act na União Europeia. Você tem uma multiplicidade de regulações, tem o DMA, que a gente falou bastante, mas tem o DSA também. E o que a gente tem ouvido, ou que, na verdade, já se aventa um pouco, é até a necessidade de você criar alguém para regular todo esse ambiente digital de uma forma holística, né? Um órgão que veja tudo, e aí com diversas competências que devem ir desde, talvez, propriedade intelectual até criminal, enfim, tudo que a gente possa imaginar. Eu queria perguntar para os painelistas, né, qual que é a visão deles em relação a isso, né, se a gente deveria pensar numa regulação única, num projeto único para tudo isso, ou se essa regulamentação segmentada talvez seja a melhor forma de lidar com esses problemas. Com isso, a gente vai encerrar. Diogo. Eu gostei que você fez essa pergunta, porque eu queria falar isso e eu não falei. Eu sou muito cético com relação às superestruturas que regulam tudo. Assim, eu sou bastante cético com relação a isso. A gente viveu uma experiência até bem recente no Brasil, de um Ministério da Economia gigantesco que, enfim, não foi a melhor experiência. Enfim, acho que os números mostram, não preciso ficar eu falando aqui. Então, assim, me parece que a gente perde em expertise, perde em know-how e ganha em ineficiência. Então, eu não vejo uma autoridade que seja capaz de olhar para tudo isso com a mesma competência e know-how que as autoridades que hoje fazem isso poderiam fazer, desde que façam de forma articulada. Dito isso, eu acho que a gente tem, sim, um modelo ideal, que talvez seja utópico, mas que a gente tem que olhar para ele, que é um modelo de coordenação e de uma rede de reguladores e que atue sob uma agenda comum, né? E aí eu acho que você tem diversas maneiras de fazer isso. Tem uma maneira ideal, utópica, que seria uma agenda única de política pública, com todo mundo participando, e tem a maneira possível, que é com base numa coordenação interinstitucional que já existe há muitos anos para diversos temas e que eu acho que pode ser incrementada, inclusive em alguns desses projetos que você mencionou, no de inteligência artificial, claramente, existe uma criação de um sistema de governança entre órgãos públicos para que, se isso pode funcionar, pode ser só pro forma, isso tudo vai depender da implementação e um pouco da vontade dos agentes. Mas eu acho que esse caminho é muito melhor do que criar uma superestrutura. Concordo com o Diogo. Aqui eu vou tirar um pouquinho a capa de autoridade e falar com o Ravi, né? Porque até o meu mandato aqui era para falar sobre a tomada de subsídios, aqui foge um pouquinho da tomada de subsídios. Então, brevemente, concordo com o Diogo, você vai criar sobreposição de competências, né? Vai ter uma competência de concorrência do CAD, aí vai ter um órgão fazendo isso,
uma competência da ANPD de proteção de dados, aí vai ter um outro órgão fazendo isso só para mercados digitais, para Big Techs, enfim. Então, você gera ineficiência, né, gera gasto de recursos públicos desnecessários. Então, eu acho que, dentro da estrutura atual do governo, você otimizando, dando mais estrutura às agências reguladoras existentes, você resolve esse problema. E aí, até um ponto que eu tinha falado no começo, né, Silvia, que é muito importante. Você tem uma agência recentíssima que atua nesse mercado, que é a ANPD, de proteção de dados, que não tem carreira própria, né? Precisa estruturar. O CAD, já estamos aí, né, da nova lei, 12 anos. Apesar da lei estar prevista na lei, a gente não fez o concurso dos gestores. Até opinião minha, eu acho que tinha que revisar, o CAD tem que ter uma carreira própria, e dando o contexto desse mundo digital, da economia digital, é uma boa oportunidade para o governo federal rever essa questão dos servidores, né, da qualificação dos novos servidores que vão compor as agências reguladoras para encarar esse desafio das Big Techs, dos mercados digitais, dessa nova economia. E aí, finalizando, o governo federal está trabalhando na estratégia de economia digital, a política do governo federal, as diretrizes para os próximos 5, 6 anos. Eu acho que certamente, independente do que tem sido discutido em cada um dos PLs, né, o PL de inteligência artificial, o PL de plataforma digital, o governo vai estabelecer diretrizes para essa nova economia digital. E, possivelmente, essa questão de sobreposição de competências, necessidade de órgão, não vai ser endereçada nessa estratégia que o governo federal está trabalhando e deve lançar até o final do ano, essa estratégia para a economia digital, que é multissetorial. Só corroborando o que eu falei, eu concordo com uma visão mais coordenada, né? E eu acho que a palavra é governança, né? Qual que é essa estrutura de governança tem que ser estabelecida, com um belo de um direcionamento estabelecido pelo Estado, e dessa forma eu acho que a coisa funciona bem, né? Até para justamente isso, evitar ineficiências, sobreposições. E eu lido com isso dia a dia, quando tem 2 agentes reguladores ali, que, de certa maneira, o papel, as dores não são muito bem compartilhadas, gera uma série de problemas. Mas, se essa governança é bem azeitada, vai funcionar muito melhor do que uma superestrutura estabelecida. Porque, novamente, reforçando o que eu disse, né, ninguém tem capacidade de saber tudo, né? Então, ainda mais numa estrutura tão dinâmica como essa, eu acho que a soma das partes aqui, com uma governança, vai ser muito mais exitosa, vai ser muito maior, né, do que a simples soma das partes, ou tem um órgão que vai fazer tudo, né? Então, acho que, em grandes linhas, é isso. Bom, acho que assim encerramos, né, Renê? Queria agradecer novamente a participação de vocês. Acho que conseguimos aqui identificar vários pontos em comum, né, entre a visão de diferentes autoridades, o que já é uma boa notícia para a discussão de regulamentação, que, pelo menos, a visão, para justamente desenhar uma governança mais azeitada, a visão das várias autoridades precisa estar numa direção parecida, e acho que em vários elementos aqui a gente encontra um direcionamento comum, de forma mais geral. Então, isso já é um bom motivo. E também acho que temos aqui uma noção de flexibilidade, de cautela na implementação de uma possível regulamentação. Acho que esse também é outro elemento bastante importante, que espero trazer bastante acalento aqui na alma das pessoas que estão assistindo. E, com isso, de novo, agradeço e convidar todos aqui para uma salva de palmas para os participantes. Bom, queria agradecer a presença de todos. O painel pode ficar só um minutinho, para a gente vai tirar uma foto, mas só agradecer a presença de todos, aqueles que passaram ao longo do dia, todos os painelistas também. Agradecimento especial aqui aos patrocinadores do evento, gostaria de mencioná-los nominalmente. Então, a GPR, o BMA, saiu aqui o meu... Mas está passando aqui para todo mundo... o BMA, o Google, o Greenberg Cordovil, LCA, Maranhão Menezes, Matos Filho, Nubank, Stone, Pereira Neto Macedo, Pinheiro Neto,
Pereira Neto Macedo e Pinheiro Neto, desculpa, e o Tosini Freire também, que foram os patrocinadores. Agradecer também à diretoria, a presidência do IBRAC, na figura do Renê, da Silvia como vice-presidente, do Guilherme Ribas também, e as nossas coordenadoras, que foram aqui incansáveis na preparação do evento, Sofia Kilmar, a Júlia Krain e a Marcela Matiuso também, que tornaram tudo possível. Então, nós temos uma breve recepção aqui ao lado. Muito obrigado e tenham um ótimo final de dia.